Agora 3h41, pois é, então esse aumento aí de mais de 5% valendo a partir de hoje, o que significa que a gente vai gastar mais com medicamentos a partir de agora, e esse gasto ele já é expressivo, viu, aqui na região. No ano passado, em todo o país, foram mais de 215 bilhões de reais gastos com medicamentos. Em Campinas, esse valor foi de 1,8 bilhões e na RMC de 4,8 bilhões de reais. São números aí de fato que impressionam, né, Guariza? Uma pesquisa da IPC Maps que foi realizada aí com o potencial de consumo das famílias brasileiras. Então tem os dados do estado e também aqui da nossa região, só em Campinas quase 2 bilhões, né? Com medicamentos ao longo do ano passado. É por isso que a gente vai passando em cada canto da cidade que tava o prédio para alugar, quando você vê tem farmácia, né? Pois é, a gente teve um crescimento também no número de farmácias, viu, aqui em Campinas. Olha só, na comparação com 2023 e 2024, crescimento de 2,5%, isso em Campinas, e na RMC, crescimento de 3% na comparação aí entre 2024 e 2023. Na região metropolitana são 1.549 farmácias, é muita coisa, e em Campinas 580. Então, olha, é um número expressivo também. Nas duas esquinas da minha rua eu tenho. Mas olha, aqui também pertinho a gente tem várias opções, né? É de fato algo que é essencial, né? Claro. Numa emergência, você ter ali um estabelecimento mais perto, né? Facilita bastante e existe essa demanda por esses estabelecimentos, por isso também esse crescimento aqui na região. E aí, falando por potencial de consumo, olha, em Campinas, as famílias da classe B lideram o consumo com mais de 806 milhões de reais gastos aí em medicamentos, isso só no ano passado. Para a gente entender melhor esses números nessa pesquisa, a gente conversa com o Marcos Pazini, ele que é responsável por essa pesquisa feita pelo IPC Maps, a empresa que fez então esse levantamento aqui na região e no estado também. Oi, Marcos, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Bom, Marcos, primeiro, o que vocês observaram, né, no estado de São Paulo? É o estado que no país também lidera esse ranking aí com gastos com medicamentos, né? A gente consegue entender o porquê disso? Olha, o estado de São Paulo lidera não só o ranking de gastos com medicamentos, como a maioria das avaliações que você fizer, né? Alimentos, transportes, veículos, é o estado com características de país, ele é muito grande. Então, até aí, nada de surpresa. O que chama atenção, de certa forma chama atenção entre aspas, inclusive, é esse aumento de mais de 9% no valor das despesas das famílias com medicamentos. Mas se você parar e analisar um pouquinho isso, você vai conseguir entender o seguinte: a população brasileira, ela está envelhecendo cada vez mais por conta da baixa taxa de natalidade e por conta do aumento da expectativa de vida. Então nós temos cada vez mais população acima de 60 anos na composição da população em geral. A população mais velha, ela demanda mais cuidados com saúde. O convênio médico é mais caro, ela tem que comprar medicamento para outras coisas que ela não comprava quando ela era mais jovem. Então, essa mudança de faixa etária de população é que ajuda também a entender esse aumento do potencial de consumo, do consumo das famílias com medicamentos. Marcos, no caso dos gastos também, a gente sabe que muitos produtos aqui, por exemplo, até o senhor citou a alimentação como um deles, eles dependem de variáveis como o dólar, principalmente, né? Isso também acaba influindo no preço dos remédios também e no gasto das famílias com ele? Nós estamos numa economia globalizada, então qualquer coisa que acontecer em termos de valorização ou desvalorização da nossa moeda frente ao dólar, qualquer episódio que aconteça no exterior, acaba impactando os preços de muitos produtos aqui no Brasil. Então, isso não tem como você escapar, né? Petróleo, alimentos, tem a questão da safra em termos de alimentos, mas do ponto de vista desse aumento do consumo com medicamentos, não é efetivamente alguma coisa externa que está causando isso. É o fato da população realmente estar envelhecendo, e se você olhar os números que nós apresentamos, você verifica que o aumento, tanto no Brasil como aí na região metropolitana de Campinas, em Campinas, todos eles são superiores a 9%. No Brasil, por exemplo, você tem um destaque da classe A e C, em Campinas, por exemplo, é classe A e B que mais crescem, e assim por diante, né? Estou só dando exemplo. E se você compara a quantidade de farmácias que você tem em cada um desses mercados, você vê que o crescimento é muito inferior.
Por quê? Porque você hoje tem essa cadeia varejista dominada por grandes redes. E essas grandes redes, elas são muito organizadas em termos de localização. Elas conseguem estabelecer um ponto para atingir o melhor resultado possível, e aí a abertura de novas unidades acaba não sendo necessária. Além do que, as farmácias de bairros, né, como a gente observava alguns anos atrás, principalmente depois da pandemia, elas basicamente sumiram. Então, essas grandes redes acabaram abocanhando esse mercado, e é assim que funciona daqui para frente. Falando do cenário aqui de Campinas, né, Marcos, o crescimento aí de gasto com medicamentos foi de quase 12%, 11,9% em 2024, na comparação com o ano anterior. Classes A e B lideram, né, esse consumo, como você citou, mas esse aumento de gastos com medicamentos, ele significa que as famílias, elas estão de fato consumindo mais, ou que o gasto é maior porque houve já um reajuste também de preços desses medicamentos no ano passado? Não, efetivamente elas estão consumindo mais. Por quê? Certo. Porque esses percentuais que nós estamos avaliando, eles são bem superiores ao reajuste que houve no ano passado, né, em abril de 2024. Então, essa comparação vale em termos do que aconteceu nos preços em 2024 versus 2023. Então, efetivamente, é compra de mais medicamentos que está acontecendo, principalmente aí em Campinas, pela população das classes A e B, que são as que têm o melhor rendimento domiciliar de todas as classes. E também porque são classes que não precisam buscar remédio em farmácia popular e também não compram os genéricos, compram remédios de marca também. E tem mais acesso também, né, à saúde, exato, né, Guarizo, saúde de qualidade. Exato, mas eu queria perguntar sobre a questão da concorrência também entre laboratórios, se isso faz com que esse preço suba também, os gastos, obviamente. Olha, essa fatia da população, a classe A e B, ela é uma fatia que ela não compra obrigatoriamente preço. Ela avalia preço, mas a decisão dela é mais racional em termos do custo-benefício. É uma população, via de regra, com um nível de escolaridade melhor, que ela sabe avaliar essas diferenças. Então, aí, um medicamento original ou um medicamento, vamos dizer assim, mais atual, que custa um pouco mais caro, mas vai me dar um resultado mais rápido e mais efetivo, eu, sendo da classe A, eu concordo em pagar esse valor mais alto por esse medicamento. Ao contrário das outras classes, a C, e a D e a E, que efetivamente o preço é muito mais importante. Você pode até me falar que tem um medicamento que custa mais caro, que vai agir melhor, que vai agir mais rápido, mas eu, em sendo classe C ou D e E, eu não tenho condições de bancar. Então, eu vou pelo tradicional. E isso deve se acentuar ainda mais agora com esse novo aumento de 5%, mais de 5%, valendo a partir de hoje, né, Marcos? Pois é, a gente tem acompanhado aí a questão do IPCA, né? Ele tem subido muito acima das metas estabelecidas pelo próprio governo. Então, isto acaba puxando os preços para cima e, efetivamente, é uma equação que o governo tem que resolver, porque quando você tem esses aumentos muito acima do que a população consegue pagar, de certa forma, você vai ter que resolver essa equação, porque senão, daqui a pouco, você tem um problema social grande. Mesmo essa população aderindo aos medicamentos dos programas do governo, não são todos que são cobertos. A gente sabe que tem deficiências, né, tanto do governo federal como do estadual e municipal. Então, isso é uma questão que tem que ser resolvida, vamos dizer assim, não a curto prazo, que é difícil, mas a médio prazo, com certeza. Sim, bom, agradeço muito aqui a participação do Marcos Pazini, ele que é responsável pela pesquisa do IPC-MEPS realizada aí com o potencial de consumo, né, de medicamentos no estado e também na região. Marcos, muito obrigada, viu, pela participação. Boa tarde para você. Eu agradeço a oportunidade. Boa tarde. Obrigado. Estúdio CBN. A gente faz escolhas